Boa tarde, gestor. Boa tarde, empreendedor. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre a ferramenta estratégica 5W2H. O que é e para que serve e por que usar na sua empresa? A ferramenta 5W2H é um checklist das atividades preventivas e corretivas que precisam ser desenvolvidas dentro de uma empresa, organizado de forma prática, simples, eficiente e clara. Para isso, envolve líderes e colaboradores para identificação de necessidades e propostas de soluções aos objetivos que se deseja alcançar. A essência desta ferramenta é descrever de forma sucinta um objetivo e detalhar as ações, custos e responsáveis para alcançá-lo. Qual o objetivo do plano de ação? O plano de ação tem por objetivo definir os desdobramentos da estratégia em ações com monitoramento. Por meio dele, a empresa deve planejar tudo o que deve ser executado, criar uma metodologia, elaborar um cronograma e indicar os responsáveis para dar andamento a cada etapa. O que é a ferramenta 5W2H? No vídeo anterior, eu falei sobre a ferramenta análise de SWOT, onde eu analisei um estoque, alguns pontos fracos e fortes, ameaças e oportunidades. Nesse estoque, listei alguns pontos fracos e agora vou usar a ferramenta 5W2H como uma ferramenta de plano de ação para resolver o problema do estoque. A ferramenta 5W2H transforma em ações práticas toda a análise e a formulação de estratégias idealizadas para o plano de ação. Então, o 5W2H ele é um checklist, ele vai orientar nas atividades a serem desenvolvidas, vai relacionar os prazos, as responsabilidades de todos que estão envolvidos no projeto. 5W2H é uma sigla em inglês, onde o 5W significa 5 palavras que iniciam com W. Então, nós temos ali o what, o que será feito, why, por que será feito, where, onde será feito, when, quando será feito, e o O, por quem será feito. Agora nós temos o 2H. O primeiro H é how, como será feito, how much, quanto vai custar. Conforme você está vendo, eu coloquei aqui essa planilha, onde ela mostra a estrutura dessa ferramenta, onde você pode estruturar todas as ações que você precisa desenvolver na sua empresa. Então, nós temos ali o primeiro W, what. O que será feito? Qual é o objetivo? O segundo W, why, por quê? Por que essa ação tem que ser feita? Então, você vai explicar por que essa ação deve ser feita. Where, onde? Onde essa ação será feita? Será feita no setor de logística, no RH? Será feita no departamento de gerência, no departamento de projeto? Vai ser feito no estoque? Você vai determinar isso. E o quem fará essa ação? Então, você vai designar um responsável por esta ação. Você vai ter que colocar o nome da pessoa. Em uma possível reunião de follow-up, essa pessoa deverá ser cobrada. When, quando, você vai estabelecer uma data de validade, um prazo para que essa ação seja feita. Ou seja, até aquela data, essa ação deve ser realizada. How, como? Então, aqui você vai explicar como aquela ação deverá ser feita. How much? Você vai colocar aqui os custos daquela ação. Voltando aí ao vídeo anterior, análise do SWOT, vocês podem perceber que foi falado aqui sobre as fraquezas, né? Que é falta de inventário, falta de registro da mercadoria, falta de indicadores de performance, falta de controle de mercadorias, falta da política ou filosofia just in time. E também nós vimos que falta espaço. Aqui está o plano de ação desenvolvido na prática, que foi justamente os problemas relacionados lá na análise de SWOT. Então, nós temos aqui o que deverá ser feito. Criar um inventário, criar indicadores, taxa de acurácia, giro de estoque, cobertura de estoque. Estabelecer controle de mercadorias, estabelecer um estoque mínimo e aumentar o espaço. Bom, eu vou falar aqui cada um deles para você ver como foi a ação de cada uma desse plano. O que deve ser feito? Criar um inventário. E aqui nós temos o segundo W. Por que deve ser feito? Para criar uma rotina de contagem dos produtos no estoque e calcular a acurácia do estoque. Onde? No setor de estoque. Quem? João. Então, João será o responsável por criar esse inventário. Quando? 7/7/2023. Essa data significa que até o dia 7, essa ação deverá estar pronta. E pode fazer no dia 6? Pode. Pode executar no dia 5? Pode. Mas essa data está estabelecendo o prazo limite. Como será feito?
Vai ser realizada a contagem semanal de todos os itens em estoque e fazer a comparação com o registro do sistema de controle e calcular a taxa de acurácia aceitável, 95%. A taxa de acurácia japonesa é 95,95%. A taxa de acurácia americana é 95,75%. O custo dessa ação não haverá custo. Segunda ação, criar indicadores, taxa de acurácia, giro de estoque, cobertura de estoque. Por quê? Para o melhor gerenciamento do processo de armazenagem. Onde? No setor de estoque. Quem? Maria. Quando? 8 de julho de 2023. Como essa ação será feita? Primeiro, nós vamos criar a taxa de acurácia. Divide o total de produtos contados fisicamente por quantidade registrada no sistema vezes 100. Então, a taxa de acurácia é a divisão de todos os produtos contados fisicamente no estoque dividido pela contagem do sistema vezes 100. Ali nós vamos ter uma taxa, uma métrica, uma porcentagem. Em segundo lugar, ela vai criar a cobertura de estoque. Ela vai dividir o estoque médio pelo estoque consumido durante o ano. Então, ali ela vai criar a cobertura de estoque. O que seria a cobertura de estoque? Cobertura de estoque é quantos produtos tem disponível no estoque para atender a demanda. Terceiro, ela vai criar o giro de estoque. Divide o consumo médio anual pelo estoque médio. O que é o giro de estoque? O giro de estoque é a quantidade de vezes que o estoque girou, ou seja, a quantidade de vezes que o estoque saiu e entrou novamente. Aqui no Brasil, a taxa de giro de estoque é 14. Terceira ação, estabelecer controle de mercadorias. Por quê? Para registrar a entrada e saída de produtos no estoque e evitar perdas e avarias. Onde? No setor de estoque. Quem? Pedro. Quando? 9/7 de 2023. Como ele fará essa ação? Ele vai criar uma planilha, ou a empresa vai comprar um sistema de gestão de armazenagem e registrar as entradas, saídas e endereçamento de todos os produtos. Se ele optar por comprar um sistema, vai ser R$5.000 o valor desse sistema. Quarta ação, estabelecer um estoque mínimo. Por quê? Para garantir a saúde financeira da empresa. Onde? No setor de estoque. Quem? Joaquim. 2/10/2023. Como? Ele vai selecionar os fornecedores, vai estabelecer um tempo de reposição e somar a média consumida pelo tempo de reposição. Então, ele vai somar tudo aquilo que ele consumiu durante um período e vai somar com o tempo de reposição. Ou seja, o que é o tempo de reposição? O tempo que o fornecedor entrega a mercadoria. Ali ele vai estabelecer o seu estoque mínimo. Não haverá nenhum tipo de custo. Quinta ação, ele vai aumentar o espaço. O que deve ser feito? Aumentar o espaço. Por quê? Para melhorar a movimentação de produtos no armazém. Onde? No setor de estoque. Quem? Sérgio. Quando? 5/1/2024. Como será feita essa ação? Ele vai alugar um armazém de 500 metros quadrados. Custo, R$6.000 por mês. Bom, você viu aí o nosso plano de ação sendo desenvolvido na prática e você pode desenvolver na sua empresa. Muito obrigado. Se gostou do conteúdo, compartilhe, comente e curta.